Vasco está de olho em reforços, né? Tá sim, o Ryan pode sair, o Vasco já se antecipou no mercado e está pensando em atacantes. Inestrosa é o nome da vez, atacante colombiano de 23 anos que está no Atlético Nacional. O Vasco atravessou uma negociação, porque o Boca Juniors estava encaminhado com o Inestrosa, mas o Vasco entrou na negociação, fez uma proposta de 5 milhões de dólares aí por 80% do jogador. O Atlético Nacional deu o ok, o Inestrosa também, e ainda hoje o Inestrosa pode assinar o contrato e vir para o Rio de Janeiro. Tá? A gente vai ficar de olho nisso também. E o Vasco também está pensando em um lateral esquerdo. E aí o nome da vez é o Cuiabano, que no ano passado estava no Botafogo, foi vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra, foi emprestado ao Botafogo e no final do ano foi para a Inglaterra quando terminou o contrato dele com o Botafogo. É um lateral que avança mais, então seria uma alternativa ali a Lucas Piton. Aí o Vasco está pensando em contratá-lo, ainda não tem uma proposta na mesa, Escobar. Duda Dal Ponte, você é excelente, é uma verdadeira máquina de informação. Muito obrigado, bom trabalho para você. Cuidado com a chuva, hein? Ó, vocês lembram do meio-campo Beto, né? Pois é, jogou bom de bola, jogou nos 4 grandes do Rio. E ele tem muita história de Flamengo e Vasco para contar pra gente também. Eu tomei 5 do Inter. Tá bem bomba? Tá bem bomba, bem bomba. Beto, semana de clássico, Flamengo e Vasco, te traz muitas memórias, imagino, né? Com certeza. Memórias boas, memórias ruins. Inclusive foi aqui perto, no Recreio mesmo, que você fez aquele encontro com o Pedrinho, depois daquelas embaixadinhas. Até pensei em trazer ele aqui hoje, mas falei, não, vou... De novo, outra surpresa? Brincadeira. Essa história foi no ano 2000, quando o Vasco levou a Taça Guanabara depois de uma goleada por 5-1 no Flamengo. Chocolate vascaíno num domingo de Páscoa. E o Pedrinho... Pedrinho esbanja talento e dá início a uma confusão. Beto chegou batendo. Aí na decisão do Carioca do mesmo ano, o Beto deu o troco. E o Flamengo levou a taça. Eu já tinha falado com o juiz, antes dele terminar o jogo, é uma história que poucos sabem, que eu falei pra ele, quando você estiver terminando o jogo, me avisa. Aí ele virou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, não vai me ferrar. Parecia até que foi uma coisa combinada, mas não foi combinada. E aí foi quando eu comecei a fazer a embaixadinha e o Maracanã desabou, né? 13 anos depois desse episódio, o Globo Esporte promoveu o encontro dos dois. Agora eu posso avançar. Carmara? O Beto foi meio-campista, passou pelos 4 grandes clubes do Rio. Foi tricampeão carioca em 2001. E no final, o Pet bateu aquela falta. Eu falo pra ele, você me tirou do jogo pra bater aquela falta. Porque quem batia aquela falta daquela distância era eu. 2 anos depois, o Beto foi para o Vasco, a pedido do então presidente do clube, Eurico Miranda. Eu, identificado totalmente com o Flamengo, ser flamenguista declarado e ir pro Vasco hoje. Vem pra cá, quero você aqui. Eu falei, caramba, doutor. E aí? Aqui eu garanto. Aí eu falei, tudo bem. Beto fez o gol do título da Taça Rio de 2004, na vitória por 2-1 diante do Fluminense. Foi um gol do título, né? Ali pra mim foi muito gratificante, né? Porque eu tava usando aquela camisa. Eu acho que, se não me engano, nesse jogo eu tava com a camisa 10 ainda do Vasco, né? Teve um jogo, não sei se foi semifinal ou final da Taça Rio, não me lembrei, vou me recordar. Não, campeão carioca mesmo. Que a torcida do Flamengo começou a gritar meu nome e a torcida do Vasco também. Então, quer dizer, é uma história que pra mim ficou muito marcada. E hoje eu tenho reconhecimento. É para poucos mesmo. No meio de tanta rivalidade, ter uma boa história para contar. Uma não, algumas. Muito bem, Beto honrou essas 2 camisas, foi campeão brasileiro pelo Botafogo no início da carreira também. Gente boa, carreira lindíssima do grande Beto. É uma grande oportunidade do Vasco acabar com esse jejum. A gente está imaginando aqui, Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Piton, foi expulso, cumpriu suspensão, pode jogar. Sim, pode. O time, né? Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Nuno, Andrés Gomes e o GB, a novidade que o Vene trouxe.
E aí, um time bom. É o time do Vasco, a força máxima hoje, né? Isso. O time e a situação do Ryan, que a gente está imaginando que está sendo preservado e está em meia negociação. Sim, é meia negociação, possibilidade Fala de uma desse saída. time aí, Moretti. Então o Vasco automaticamente preservando o Ryan. Um atleta que, sem dúvida nenhuma, faz muita falta, né? Inclusive, eu trouxe aqui ontem as próprias aspas do Diniz na partida após o Nova Iguaçu, onde o Diniz fala, né? Se o Ryan fosse titular, talvez a gente ganharia. Espero que o Diniz não utilize essa aspa novamente amanhã contra o Flamengo. O Vasco não precise do Ryan para poder vencer esse clássico. Mas é a força máxima, Flávio. O Diniz tem essa ideia, né? O planejamento do Vasco, desde o primeiro momento no Campeonato Carioca, era usar o time titular contra o Flamengo e na estreia contra o Maricá. O Vasco tem o objetivo de também dar minutagem. É importante lembrar que dia 28 o Vasco enfrenta o Mirassol em São Paulo. Ou seja, daqui a menos de 10 dias o Vasco tem a partida de estreia no Campeonato Brasileiro. É necessário também dar minutagem, é necessário também preparar o ritmo de jogo. Dar ritmo de jogo de uma forma geral para esse atleta. O Vene chega a falar num programa que esses primeiros jogos do Campeonato Carioca não é nada mais do que uma pré-temporada, só que ali dentro de um estádio, no Maracanã, para a torcida. E o Vasco encara exatamente dessa forma. É um clássico? É. Tem que vencer? É. Mas é um jogo de pré-temporada. O objetivo principal do Vasco está na partida contra a equipe do Mirassol. Mas pode ter certeza, o torcedor, que amanhã o Vasco entra para vencer o jogo. Esse é o objetivo do Vasco da Gama. A gente brinca, mas tem esse tabu na mesa. E no final, se vencer o Flamengo amanhã, o tabu cai. Independente se é time sub-20, se não é, o Vasco vencendo o Flamengo amanhã joga esse tabu para longe, tem que jogar mesmo. Então é foco total, expectativa aí, é claro, de uma vitória. E se vencer, torcedor vascaíno, eu estarei aqui na quinta-feira, dando um grande abraço no meu amigo Vene Casagrande. Você vai estar aqui de qualquer forma, né? Vou estar aqui Para dar um provavelmente. abraço para ser zoado também. Aí, se empatar, cuida! Já vi muita coisa no futebol. O favoritismo é todo do Vasco da Gama, é o grande momento do Vasco voltar a vencer o Flamengo. Brincadeira essa parte. Agora, se a minha Plaquides vencer... Eu nem apareço, Vene. Ah, amigo. Brincadeiras à parte, assim, eu acho que o planejamento ele tem que ser cumprido. O do Vasco Tal é como esse. eu falo do Flamengo, o do Vasco da Gama Já sempre pensou foi nisso. esse. Eu vejo muita gente brincar, dizendo assim, o Vasco vai aproveitar o momento, vai aproveitar que o Flamengo está utilizando a base para colocar o time profissional. Tem nada. Não, o Fernando Diniz já havia planejado isso, certo ou errado é planejamento, tem que ser seguido. Eu sou a favor disso. E eu acho que o Lucas mencionou muito bem. O Vasco da Gama tem uma estreia de Campeonato Brasileiro no dia 28. O jogo é válido da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tem que pensar em vencer. Então o Vasco tem que dar ritmo a esses jogadores, já pensando nessa estreia na competição mais importante do futebol brasileiro. E assim, brincadeiras à parte, Flavinho, é o grande momento do Vasco vencer o Flamengo. Isso é importante para o torcedor também. Independentemente de qual seja a equipe do Flamengo que entre em campo, é Flamengo, é a camisa rubro-negra. Não tem isso de, voltou a vencer, mas era o sub-20. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o Vasco tem que voltar a vencer o Flamengo até para dar orgulho novamente ao torcedor vascaíno. Clássico é clássico. A gente sabe como é que é disputado, seja qual for o esporte. Pode ser bolinha de gude, não tem jeito. O clássico, ele vai vencer. Inclusive, eu acho que a motivação da garotada do Flamengo também será totalmente diferente. Porque são jogadores que sabem qual é a importância de disputar um Flamengo e Vasco desde os tempos de categoria de base. Então, acho que assim, será uma postura diferente também da garotada, caso seja o sub-20 confirmado contra o Vasco da Gama. E ao momento, embora o Vasco provavelmente não tenha o Ryan, mas mesmo assim continua sendo favorito, mesmo não tendo seu principal jogador na atualidade. Essa novela aí do Ryan, já virou novela também, né? Cada clube tem sua novelinha nesse início de ano. O Vene trouxe a informação que ele não participou do treino de ontem, realizou apenas trabalhos na academia. O de hoje também não participou entre os titulares. Só está aguardando o Vasco aceitar a proposta do Bornemann, ou tem proposta de algum outro clube, vocês sabem como é que está essa situação. É um indício de que ele está saindo, ele não jogar o clássico, um cara que seria titular quando ele está botando a força máxima. Se ele fica e sai no meio do ano, ele jogaria também, né? Como é que leitura que você faz, Vene, ou tem informação? Bom, eu Flávio, vi aí eu nos sites, o Newcastle seria um interessado, mas parece que tem nada oficial. Não sei se é por isso também, ou é da situação com o Bornemann, dele estar fora do jogo, né, do clássico. Também não é uma confirmação, é o que a gente está acompanhando. O cara não está treinando entre os titulares. Ô Flavinho, eu vou falar aquilo que eu sei, tá? Sobre se tem outras equipes interessadas em Ryan, e o Lucas deve ter mais informações sobre isso. Eu vou falar sobre treinamento. Ele não treinou ontem no campo, ficou na academia e hoje novamente ocorreu a mesma situação.
Tanto é que o GB treinou na vaga dele no time titular, pensando no clássico contra o Flamengo. E aí um pouco de opinião também. Eu acho que se isso estiver acontecendo por conta da negociação, e obviamente que é por conta da negociação, o Ryan está certo. Porque a grande oportunidade ele abraçar e ir para uma Premier League, ele está vendo que o projeto apresentado para ele é muito bom e a gente fica sempre na dúvida, o que vai acontecer se ele entrar em campo? Existe o risco de lesão e a gente sabe como é que é. Não tem jeito, a gente sabe que se ele machucar o joelho, a equipe lá da Premier League vai desistir da contratação dele e é a grande chance da vida dele de abraçar um grande projeto de um clube inglês. Eu me coloco no lugar dele. Para mim não é falta de respeito com o Vasco da Gama, pelo contrário. Eu acho que é pelo entendimento, até mesmo pela cabeça. Ele não vai estar 100% focado num clássico, sabendo que a qualquer momento ele pode ser vendido para um clube inglês, que é a grande oportunidade da vida dele, de realizar o sonho dele e até mesmo da família dele. Independência financeira. Então eu me coloco no lugar dele. Para mim não é falta de respeito com o Vasco da Gama. Eu acho até que está certo, que a gente já viu em outros casos, envolvendo outros jogadores em outros clubes, que são, entre aspas, retirados de um jogo importante por conta de uma negociação em andamento. Moretti, sobre o Ryan, e já emenda também com a novidade, está muito próximo de fechar a contratação. A imprensa do mundo inteiro, né? Da Argentina, da Colômbia, todo mundo já cravando que o Inestrosa, colombiano, 23 anos, está vindo para o gigante da colina, que teria superado a proposta do Boca. Ele estava a caminho do Boca, mas o Vasco parece que atravessou, ofereceu uma condição melhor e ele desistiu do Boca. Está chegando para o Vasco. Essa informação foi dada pelo Lucas Pedrosa, nosso amigo Pedrosa. A oferta gira em torno de 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos do Inestrosa. O Vasco está muito bem no mercado, né? Com criatividade, com poder de persuasão. A gente vê outros clubes com tanta dificuldade, o Vasco se saindo muito bem, com peças interessantes, mesmo sem muito recurso, Moretti. Não, sim, é uma baita contratação do Vasco, né? A chegada do Inestrosa, inclusive ontem, né? Isso parou, de fato, ali o ambiente esportivo, né? A imprensa, de uma forma geral, porque foi uma contratação até um pouco surpreendente, né? De forma positiva, Flávio. Para quem não sabe, o Inestrosa é um grande jogador. O Inestrosa é um atleta que, inclusive, no ano passado foi um dos grandes nomes do futebol colombiano de uma forma geral, chegando até a receber convocações para a seleção colombiana. É um nome hoje que a seleção colombiana conta para a Copa do Mundo desse ano de 2026, tá, Flávio? É um grande jogador, o Inestrosa. Um atleta que tinha negociações muito avançadas com o Boca Juniors. É importante lembrar, o Boca é um clube que vai disputar a Copa Conmebol Libertadores. O Boca tinha o Inestrosa como um grande nome de contratação para a temporada de 2026 e o Vasco consegue avançar nas negociações e tirar o Boca do caminho. Eu acho que o recado que o Vasco dá ao mercado de uma forma geral com essa movimentação é muito forte, Flávio. O Vasco ele passa à frente de um clube que é o Boca Juniors, ao meu ver, um dos grandes do futebol sul-americano, que vai disputar uma Libertadores e contrata o jogador. O Vasco oferece ao Inestrosa um salário maior do que o Boca havia oferecido, e o Vasco também oferece ao Atlético Nacional um valor maior do que o Boca também tinha oferecido. Os valores que o Pedrosa inclusive noticiou, né, 5 milhões de dólares, ele pode chegar até a 6 milhões, dependendo de bonificações e luvas de empresário, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Então, assim, é um baita reforço que o Vasco da Gama faz, uma negociação muito acertada, e é importante lembrar que além de Inestrosa, o Vasco tem Ryan, que ainda não está nada fechado, o Vasco tem o Brenner, que está para chegar, o Vasco tem o Andrés Gomes, o Vasco tem o Nuno Moreira e o Vasco tem o Rojas, ou seja, o Vasco para 2026 está muito servido para o setor ofensivo. Seguindo o assunto Vasco, o drone do Veneno na área, a transferência do David para o Vitória não vai mais acontecer devido a um pedido feito de última hora, Vene, do presidente do Vitória para o Cruz Maltino, que não gostou. Vene, explica pra gente que pedido foi esse que ele não gostou, o que foi, é birra, agora ele deve então continuar no Vasco e tem clima para continuar depois disso tudo. Explica pra gente, Vene. Flavinho, isso pra mim é um grande exemplo de amadorismo no futebol brasileiro. Porque o David ele entrou em campo no final de semana e ele estava muito encaminhado com Vitória. Quase fez gol. E eu sou um cara que eu tenho uma boa relação com o empresário do David, que é o André Cury. E aí eu liguei pro André e falei, André, o que aconteceu que o David entrou em campo? Ah, ele me contou que o presidente do Vitória, depois de uma negociação bem longa envolvendo o David, de última hora pediu o empréstimo de Lucas Freitas, do Vasco da Gama.
E aí o Vasco se recusou, falou, não, a gente não quer emprestar o Lucas faz parte do nosso planejamento. Aí o presidente do Vitória falou, vocês estão recusando? Então eu também não quero mais o David. Como assim? Como assim? Em forma de birra. E aí eu perguntei pro André, o André me explicou isso, falei, para André, tô falando sério e tal, eu quero publicar. Brincadeira, aí ele falou, liga pro presidente do Vitória. Aí eu liguei e o presidente do Vitória confirmou que de fato foi por conta desse motivo, que ele desistiu da contratação do David. E é isso. Mas combinou uma coisa e depois queria outra? E voltou atrás e falou, então tá bom, vocês não querem emprestar o Lucas Freitas, então eu não vou mais contratar o David. Como se estivesse fazendo um favor ao Vasco da Gama. E ele não estava fazendo um favor ao Vasco, na verdade ele estava reforçando a equipe dele, que de fato precisa de um atacante com as características do David. E ficou nisso. E o David é um grande atleta, tá, Flávio? Para falar, o David é um jogador, inclusive, que é cria das categorias de base do Vitória. Seja, um jogador super identificado com Vitória. Cara, versatilidade. O David é um bom jogador, para quem pôde acompanhar o jogo de domingo contra o Nova Iguaçu e viu a atuação do David, talvez foi um dos melhores pontos ali no setor ofensivo. Então, assim, o Vitória perde muito e não tem o David para a temporada de 2026. Uma loucura aí que aconteceu, né? De fato, estranho. Eu acho que o Vitória é o quem mais perde nessa situação. Eu acho que o jogador, ele, entre aspas, não perde muito, ele vai continuar numa equipe grande, no Vasco da Gama, com um contrato longo. O Vitória está precisando de um reforço como ele, um atacante de beirada como ele, e é um cara que é cria das categorias de base do Vitória, conhece muito bem lá, depois o foi pro Cruzeiro. Então, por isso que eu repito o que eu falei aqui no começo. Isso é um bom exemplo de amadorismo no futebol brasileiro e talvez explique por que o Vitória está sempre brigando na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Essa é a postura de um profissional, um dirigente, né? O Vasco encaminhou a renovação do contrato do jovem jogador e cria da base, o Guilherme Estrela, por mais 2 anos. O drone poderoso do Venê não conta mais pra gente. Venê, Estrela, segue no Vasco. Por coincidência, é o mesmo empresário, é o André Cury. Na mesma ligação. Na mesma ligação. 2 drones numa ligação só. Porque o Guilherme Estrela ele tem contrato até dezembro desse ano. E é um jogador, sim, me corrija se eu estiver errado, valorizado. Sim. É um jogador que a torcida se questiona porque ele não tem grandes oportunidades na equipe. E eu questionei o André, vem cá, o Estrela vai sair, como é que está a situação? Ele falou, não, a gente acertou a renovação dele por 2 anos, podendo estender por mais um se ele bater algumas metas estabelecidas em contrato. Então, o torcedor vascaíno fique ciente disso. Boa notícia, Moretti. Boa notícia. Curte o Estrela? O Estrela todo mundo vascaíno gosta. Gosta, exatamente. Essa questão que o Venê levantou, né? É uma questão que até o meio da torcida realmente se pergunta. Por que o Estrela não tem mais minutagem, né? É um jogador assim que sempre se destacou muito na base, um atleta de muita qualidade. Infelizmente sofreu com lesões nesses últimos anos, mas é um jogador assim que se tiver minutagem, ritmo, tem tudo para despontar. Um jogador assim interessantíssimo é Guilherme Estrela de fato. Se todo o potencial que o vascaíno viu na base do Estrela mostrar no profissional, o Vasco tem até um ótimo reforço aí para a temporada de 2026, Flavinho. E o lateral esquerdo, Leandrinho, outro cria lá da base do Vasco, se despediu do clube em vídeo bastante emocionado nas redes sociais. Ele foi negociado com o Al-Sharjah dos Emirados Árabes Unidos. O Cruz Maltino manteve 50% dos direitos econômicos do jogador para uma futura venda. A gente aqui deseja boa sorte para o Leandrinho, aparecendo aí imagens do Leandrinho, gol do Leandrinho, a brincadeira lá com os colegas em despedida. Boa sorte, portanto, ao Leandrinho. Vamos falar de Vasco, as chegadas. O Rojas está chegando por empréstimo e o Saldívia chegando por empréstimo, não, chegando por compra, 8 milhões de reais. As possíveis chegadas, o Brenner falta assinar, já está bem quente. O Inestrosa, 32 milhões de reais. Cuiabano, o Vasco tem interesse, para mim um grande reforço para o Vasco. E o Adrielson, baita de um zagueiro, também o Vasco tem interesse. Agora, saídas. Jean Davi, né? Isso. Ele rescisão, Verrete rescisão, Paulinho não renovou, acho que está indo para a China. Acho. Não, foi pro Internacional. Já foi anunciado. Que beleza, esse cara é gente boa. O Lemos não renovou. O Lucas Oliveira rescindiu para o Mirassol, né? E o Leandrinho, 10 milhões de reais pro Pôr do Sol. Al-Sharjah. Eu não sabia, eu falei Pôr do Sol, o que tá aparecendo ali para mim. Parece pro Al-Sharjah. Parece um copo da metade de água. Gostei que você viu a metade cheia. Tem mas gente sempre, que vê a metade vazia. Sempre. Gostei. Positividade. Diferente daquela galera que só vê a nuvem carregada. Aqui é Diabless. Diabless. Imagina daqui a 15 dias. Possíveis saídas. O Esforza, não está divulgado o valor. Eu não sei que símbolo é esse. Sei sim que é o São Lourenço da Argentina. Claro que eu sei. E o Ryan indo para o Bournemouth por 221 milhões de reais. Lembra o Essa é a janela
do Vasco. Rapidinho. Cadê ele? Aí em cima, aí. Inestrosa, boa contratação? Atlético Nacional. Boa contratação. Eu gosto muito desse jogador. No ano passado, o primeiro semestre dele foi muito bom, mas depois ele teve uma queda, joga como ponta pelo lado do campo. Não é um cara que então costuma... o Ryan tá saindo. Não, mas isso não tem nada a ver com a saída do Ryan. Esse é um ponto positivo também. Eu gosto disso porque isso mostra que o Vasco está formando um elenco, não está formando só um time. O Vasco deu um chapéu no Boca, né? É, porque parece que ele estava lá... Não, agora a informação que vem da Argentina é que o Boca já saiu da negociação. E aí abre o caminho para ele acertar com o Vasco. O Boca tá vendendo almoço para comprar janta, vai comprar quem? Vai contratar quem? É, mas lá na Argentina eles dão um jeito de arrumar tudo lá. É, o Boca, né? Tem moral, né? Tem moral, Menino, né? cara, um Camisa, garoto. 23 anos, já Parece viu? até Muito menos. bom jogador, atrevido, driblador. Só que... Atrevido, driblador. Quando o Arias saiu, o Fluminense foi atrás dele, porque tem as mesmas características. Esse cara aí, lá atrás. ele foi ventilado em diversos clubes. Aqui no Brasil, principalmente. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Internacional, Vasco, Palmeiras. Inclusive, ele já jogou aqui no Brasil, na categoria de base, jogou no Palmeiras. Que isso? Mas aí não teve muito destaque, aí acabou saindo. Agora, deixa eu ver, o Fernando vai falar um pouquinho mais do Nestroso, só para falar do Cuiabano, que para mim, se vier... É uma belíssima contratação, principalmente pelo lado esquerdo do Vasco. Mas não vai jogar no lugar do Piton. Não sei. Não sei não. Não sei também não. Ainda mais do jeito que o Diniz gosta do jogo. O Cuiabano é muito agressivo pelo lado esquerdo. Pode deixar o Andrés Gomes com muito mais liberdade para flutuar dentro do campo. Ótima contratação. E com relação ao Inestrosa, é um jogador que encaixaria, como o Flavinho falou, em qualquer time aqui do Brasil. Se é Vasco